tudo bem? O podcast de saúde e bem-estar. Eu sou Natália e escrevo lá no eitudobem.com.br. Hoje eu vou entrevistar a Flávia Ramos. Ela é nutricionista há 21 anos, com experiência em nutrição esportiva, funcional, clínica e também é criadora do Personal Diet. Flávia, fala um pouquinho sobre você, por favor. Bom, boa tarde, eu sou Flávia, eu tenho 21 anos, né, de experiência, como ela falou, aí em atendimento nutricional. Amo muito ser nutricionista e aí por isso acabei me especializando em várias áreas, né, não só na clínica, na esportiva, mas depois fiz pós-graduação em nutrição funcional, depois nutrição aplicada à gastronomia, agora nutrição positiva e comportamental, enfim, sempre nessa busca aí de ter mais conhecimento, né, para estar sempre podendo atender às diversas necessidades das pessoas que vão aparecendo, né, e nunca uma dieta só serve para todo mundo. Então isso nos dá mais vontade de estudar sempre, né. Legal. A gente chamou a Flávia também porque ela tem experiência com um tema que está cada vez em crescimento, que é a compulsão alimentar. Né, Flávia? Você tem visto muita gente com compulsão alimentar? Bastante. A compulsão está cada vez mais comum, né, mais rotineira, assim, no consultório. E eu acho que, assim, provavelmente pela inadequação da dieta, né, as pessoas estão fazendo muitas dietas por conta própria e às vezes acabam piorando, né, essa compulsão. E aí ela pode ter várias causas, né, ela tem causas desde a parte bioquímica, da parte metabólica, todos os transtornos emocionais, né, ansiedade, depressão, e o que eu acredito também muito hoje em dia nas deficiências nutricionais. Entendi. E Flávia, quando a pessoa chega para você já dizendo que tem compulsão alimentar, ela já tem essa consciência do problema, o que você costuma falar primeiro para esse tipo de paciente? Eu sempre falo assim que o nosso primeiro passo é tentar equilibrar a alimentação, que as pessoas hoje em dia estão buscando sempre aquela fórmula mágica, né? Me dá um remedinho aí para compulsão. Né? Lógico que existem medicamentos para compulsão, em alguns casos eles são necessários, né? Mas eu falo que pela via nutricional o primeiro passo é equilibrar de acordo com os horários, principalmente, né? E com os grupos alimentares. Isso aí pode até parecer simples, mas com todo esse modismo agora de jejum, né? O low carb mal feito, que as pessoas às vezes não fazem com a orientação correta, né? As alimentações vão ficando desequilibradas e às vezes a pessoa acaba começando o dia fazendo um jejum, tenta fazer um low carb de tarde para noite, mas aí de noite vem aquela compulsão, né, ferraz, aquela vontade desesperada de comer doce. Aí eu falo que a gente acaba fazendo uma high carb de noite, ou seja, aquela compulsão naquele momento vem forte para aquela pessoa porque faltou, às vezes, o próprio carboidrato complexo naquela alimentação. E aí a gente tem que ver a quantidade que está adequada para aquela pessoa, para o seu gasto, porque de repente ela vai poder fazer uma low carb, mas uma low carb com um mínimo de carboidrato também para ela produzir serotonina, né? Porque quando a gente tem baixa de serotonina, que é aquele hormônio do prazer, a gente acaba piorando também a depressão. Então é muito necessário, né? Às vezes é preciso reduzir o carboidrato, sim, mas isso tem que ser feito da maneira correta, entendeu? Para que a gente não tenha riscos, né? A gente tem que saber a pessoa que vai fazer isso. E as pessoas estão fazendo isso hoje em dia sem nenhum critério, né? É verdade. E Flávia, fora as pessoas que já buscam uma dieta, que já têm conhecimento de jejum, de low carb ou de qualquer outra dieta específica, você acha que tem causas de compulsão alimentar até por pessoas que não fazem dieta nenhuma? Tem, porque aí que vem aí os transtornos, às vezes até psicológicos, né? Transtornos alimentares, que vêm desde problemas psicológicos desde a infância, é uma questão muito mais, né, psicológica, né? E aí às vezes a pessoa está com deficiências nutricionais, às vezes também tem deficiências de vitaminas, minerais e nutrientes que acabam também podendo piorar essa compulsão, né, que normalmente é associada com, né, com outros problemas emocionais. E aí nesses casos, né, não só é importante também controlar essa alimentação, como eu falei, mas também a gente pode associar outras técnicas, né, para quem gosta dessa parte mais zen que eu falo, né, essa parte, né, que aceita assim, essa coisa da meditação, da respiração, né, que às vezes as pessoas se fecham muito para isso, mas essa especialização que eu fiz na nutrição positiva
ela acaba falando muito disso, assim, do respirar antes de comer, né, de você fazer uma meditação para acalmar a mente, que às vezes a gente não come por fome, né, quer dizer, compulsivo não come por fome, né, acaba comendo por necessidade, né, aquele comer descontrolado, que a pessoa não consegue parar de comer. E às vezes, se naquela hora você faz uma meditação, faz uma técnica de respiração, tenta distrair a mente de alguma outra forma, sei lá, arruma outras válvulas de escape, né? A gente consegue controlar aquele momento crítico da compulsão, né? Que a gente fala que é igual alcoolismo, igual tratamento de droga, aquela fissura ali passa 5 minutos, né? Então, se naquela hora a gente conseguir distrair a pessoa que é compulsiva, pode ser que ela não tenha outra crise de compulsão, né? Então, essas técnicas também alternativas são bem legais, sabe? Ajudam bastante. Legal. Você citou nutrição positiva. Você podia falar um pouquinho melhor sobre o que é isso? Essa é uma especialização relativamente nova. É essa área que associa a nutrição à psicologia, né? Em vez de a gente fazer uma especialização em psicologia, lógico, a gente não substitui o psicólogo em hipótese alguma, é muito importante toda a equipe multidisciplinar, mas é associar essas técnicas assim, de respiração, de meditação, do comer consciente, da pessoa estimular os sentidos, né? A gente usa como se fosse uns exercícios, umas ferramentas, como se fosse de coach, né? Mas da nutrição positiva, para fazer com que a pessoa vá tendo esse processo de consciência, esse equilíbrio, essa parte respiratória, essa parte mais zen realmente da nutrição, entendeu? Para a gente melhorar a digestão, melhorar o intestino, melhorar a inflamação, né? E a compulsão, né? Muitas vezes ela acaba vindo por, né, todas outras doenças de base. Então, é muito legal para a compulsão a gente agir com a nutrição positiva. Aí a gente escolhe os exercícios de acordo com a pessoa, né? A pessoa que come muito rápido, a gente faz o Mindful Eating, que é tipo um áudio que você vai escutando sobre a comida, para comer devagar, sentir o gosto, né? Aí tem vários passo a passos dessas ferramentas que são bem... Eu tenho tido ótimos resultados na compulsão. Bacana. E só para pegar também um outro lado, né? Talvez alguém esteja ouvindo agora e não tem muita certeza se o que tem pode ser caracterizado como uma compulsão. Como é que você avalia se a pessoa tem compulsão ou se ela só está comendo um pouquinho mais do que deveria? Muita gente acaba usando o alimento como prêmio, né? E isso não é caracterizado, diagnosticado como compulsão, né? Você come por prazer ou come para se premiar. Se for num nível normal, em que você consiga parar de comer naquele momento, né? Ou que você consiga comer, tipo, um chocolatinho só e não comer a caixa inteira, aí isso não é caracterizado compulsão. E sim, você usa os sabotadores dos alimentos, você se premia, aí não é uma coisa que a gente trata mais facilmente. Mas quando você começa a comer de forma descontrolada, assim, e não consegue parar, né, aí a gente já fala que é uma compulsão. Tipo, comer a caixa inteira sem ter mais fome nenhuma, mas comer até um ponto que às vezes até passa mal, vomita, né, e acaba acontecendo muito mais à noite, na maioria das pessoas. E também é muito mais comum com doce, mas também pode ocorrer com alimentos salgados também. Tem gente compulsiva por massa, compulsiva por pão, né? Come um pãozinho, daqui a pouco está comendo 2, está comendo 3, está comendo 4, né? Mas querer comer um pãozinho todo dia já não é compulsão, entendeu? Pode ser mania, né? Pode ser hábito errado, pode ser outras coisas, né? A compulsão, ela é quase um distúrbio psicológico, assim, você não tem controle exatamente sobre aquilo, entendeu? Uhum. Seria, então, quando a pessoa já está se sentindo uma sensação de estômago cheio, já de saciedade, mesmo assim ela continua comendo, não sabe por quê. Poderia ser isso, você acha? Isso, Entendi. exatamente. E depois, assim, ou passa mal, ou tem aquele sentimento de culpa muito grande, né? Porque sabia que podia ter comido isso tudo, né? Isso às vezes acontece num diabético, de repente tem uma crise compulsiva, come um monte de doce, passa mal, e depois fica com culpa, né? Mas aí depois não consegue não fazer isso de novo, entendeu? Então, é quase como uma dependência química da comida mesmo, né? Uhum. E, Flávia, você já viu pessoas conseguindo sair desse padrão? Você acha que tem algum tipo de fórmula? O que você acha disso? A fórmula mágica realmente não existe para nada, que eu falo, né? A gente precisa realmente desacelerar, né? Fazer toda essa parte
que eu falei assim também de se conhecer, né, conhecer o seu corpo e principalmente ter um tratamento de uma equipe multidisciplinar, né, dependendo do grau dessa depressão, né, precisa ter uma avaliação médica para ver se tem que tomar dessa compunção, né, dependendo do grau da compunção, você às vezes precisa realmente de medicação, né, às vezes, a maioria das vezes é necessário ter um psicólogo junto atuando, porque ele vai investigar as causas, de onde que veio isso, né, ajudar nessa parte aí da ação, né, principalmente. E um personal trainer também faria parte dessa equipe multidisciplinar, porque a atividade física vai ser essencial, ela acaba sendo a válvula de escape, né, para essa ansiedade, né, porque a compulsão também vem muito da ansiedade. Quando a gente faz atividade física regular, a gente começa a produzir mais endorfina, mais dopamina, né, esses hormônios do prazer, que vão dando uma equilibrada lá com as substâncias do cérebro e ajudam também a controlar essa compulsão. Tem gente que às vezes tem mania, tem a compulsão alimentar e às vezes depois fica viciada no exercício, é uma ótima troca, né? Mas também não pode ser em excesso, né? Por isso, assim, o ideal é realmente ter essa equipe multidisciplinar que acompanhe, né? Pode ser necessário usar algum suplemento ou não, mas assim, não é fórmula mágica. Tem gente que tem deficiência, né, de selênio, tem gente que tem deficiência de magnésio, né, tem gente que tem deficiências específicas e isso a gente só consegue saber né, com o exame de sangue, né? Não dá para dizer todo mundo que tem compulsão tem que tomar tal vitamina, né? Isso é muito pessoal. Mas o que eu insisto sempre é que o principal é esse equilíbrio alimentar, a dieta certa para aquela pessoa e no momento certo, entendeu? Porque às vezes a pessoa vai tentar, por exemplo, fazer um jejum, né? No momento que ela já está super compulsiva, aí pode ser que seja ótimo, porque vai reduzir os picos de insulina, mas pode ser que aquilo gere uma compulsão maior ainda. Então, o ideal é que faça, né, um programa alimentar realmente com um nutricionista, né, e não pegar essas dietas da internet, né, ou prontas, assim, que não têm sido feitas para ela, porque nesse caso é muito importante que seja uma coisa bem personalizada, né, e ver o resultado, conseguir monitorar esse resultado e saber que vai ter um profissional, na verdade, a equipe aí para poder comemorar esse resultado, né, também, porque quando a gente vai melhorando, né, a gente vai tendo estímulo para continuar, né, para melhorar cada vez mais e isso em tudo, né, mas na compulsão é mais ainda, né, essa necessidade da motivação, né, do apoio, isso é muito importante, né? Entendi. E você acha que existe algum tipo de alimento ou algum tipo de técnica alimentar que a pessoa possa usar para quando ela tem algum tipo de ataque, vamos dizer assim, de querer comer muito? O que ela poderia comer realmente o quanto quiser, assim? Ou pelo menos comer muito mais do que o normal, vamos dizer, para conseguir driblar essa compulsão? A gente fala a primeira coisa antes do alimento é respirar. Respira e tenta distrair a mente durante 5 minutos, que é o famoso tempo da fissura, né? Mas até para não acostumar sempre que tiver a crise comer, né? Mas quando isso dá e é forte, realmente tem que colocar alguma coisa na boca, a gente libera os alimentos que são zero caloria, né? Então, assim, primeira tentativa é sempre usar água, né? Lógico que não é comida, não mata a fome de ninguém, mas às vezes a gente confunde a sede com a fome, com a compulsão. Então, a primeira coisa é beber 2 copos d'água, né, que não tem caloria nenhuma. Né? Pode botar nessa água folhinhas de hortelã, de menta, pode botar, né, rodelinha de limão, pode aromatizar essa água, às vezes a sensação de água com gás também dá uma sensação boa. Né? Outra coisa que pode fazer isso também, chás, que não precisa ser aquele chá, né, de doente, quentinho na xícara, pode ser chás gelados, né, chás misturados, mas de preferência de cor clara, chás de frutas, chás de tipo capim-limão, hortelã, porque os chás com cafeína, tipo verde, preto, podem acabar deixando a pessoa mais compulsiva, apesar de não ter caloria, né? Então, usar muito esses chazinhos de fruta, eles ajudam bastante na compulsão, porque às vezes você está naquela hora do desespero, não está com fome nenhuma, você sabe que acabou de comer, né? E aí vai tomar um chazinho de maçã ou de morango, aquele doce já dá uma acalmada na mente, né? Então, água, chá, gelatina diet à base de estévia, para que, né, outras vão acabar não tendo caloria, mas vão ter muito conservante, que também não seria bom, mas a base de estévia é zero caloria, então isso também quebra bastante o galho, né? Muito usado em spa também para matar a fome. E todos os vegetais A.
Aí tem gente que pega assim, tomatinho, cereja, palmito, pepino, palitinho de alho poró, a própria alface americana, assim, fazer rolinhos de alface americana, rúcula com tomate, para fazer volume, né? Porque esses vegetais A têm um valor calórico muito pequeno, 5, 10 calorias, é uma coisa que a pessoa pode comer com mais tranquilidade, que não vai interferir em caloria, né? Mas sempre tentar observar se aquilo mesmo é fome ou se aquilo ali é compulsão. Se tiver na hora de comer, aí tem que comer a comida mesmo, porque isso aí não vai, entendeu? Não vai enganar, né? E são coisas sem caloria praticamente nenhuma. Ou balinha diet também. Às vezes a pessoa que tem compulsão gosta muito de ter alguma coisa na boca, né? Então uma balinha assim diet às vezes engana, pelo menos no começo. É bom também, pode ser usado. Bacana. Só um ponto sobre os vegetais A, Flávia. O que eles são exatamente, esses vegetais? São vegetais com menor teor de calorias, seria isso? Isso, exatamente. São os folhosos, né? Eles têm, assim, a gente põe na categoria de 10 a 15 calorias por 100 gramas. Quase ninguém vai comer 100 gramas, né, dessas coisas. Quer dizer, não sei palmito, né, que é mais pesado, mas também praticamente é zero caloria. Então, são coisas que são pouco calóricas e que, por ter muita fibra, né, como as folhas e esses outros que eu falei, eles acabam dando uma sensação de saciedade muito boa, entendeu? E aí, às vezes também a gente usa o vegetal A para aumentar esse aporte de fibra, ou até suplementos de fibra, às vezes precisa, tem de pozinho, tem de cápsula, que às vezes para dar aquela sensação realmente de saciedade, às vezes a gente também pode usar, fica bem legal. Bacana. E para a gente falar também para alguém que esteja ouvindo aí e ainda não tem compulsão ou já teve, conseguiu se curar, como é que você acha que dá para prevenir esse quadro? Acho que o primeiro passo realmente seria a gente ter, sempre escutar, né, na verdade, os sinais que o nosso corpo dão para gente, né? E achar aquela dieta certa para você, o que combina com você e com a sua vida no momento, entendeu? E, assim, por mais que eu falo que está fora de moda, mas se você já sente que tem uma tendência a ser mais compulsivo, a gente indica que a pessoa coma com intervalos mais fracionados, sim, às vezes até de 2 em 2 no começo do tratamento da compulsão, entendeu? Nesse caso, realmente não é indicado fazer jejum. Então, para prevenção, é ter uma alimentação assim equilibrada, variada e, de preferência, ter um acompanhamento realmente, né? Para poder ver qualquer sinalzinho que você sentir, né? Você já procurar ajuda, né? Antes que se torne um transtorno maior, pode virar uma bulimia, né? Uma compulsão maltratada, a pessoa come, 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 né? Depois acaba querendo forçar o vômito por culpa, né? E aí pode se transformar em transtornos bem, bem piores, né? De tratar. Uhum. Beleza, Flávia. Para finalizar, então, o que você deixa de dicas aqui para alguém que está passando por transtornos de alimentação, pela compulsão ou outros? Quais são as dicas básicas para essa galera? Eu falo assim, primeiro para sempre prestar atenção nos sinais que o corpo te dá, né? Eu falo, olhar para dentro mesmo, assim, observar como é que está essa sua fome, né? Se é fome ou se é ansiedade, se você já consegue identificar isso. Olhar seu intestino, se funciona ou não, a sua urina se está clara ou escura, o estômago está vazio ou se está bom, né? Ver se está dormindo direito, porque às vezes, né, a gente procura vários remédios, várias, né, fórmulas mágicas, mas na verdade às vezes a resposta está, né, dentro dos sintomas que o nosso corpo dá para gente, né? Então a gente tem que ver se a gente como é que está esse funcionamento, né? E aí realmente procurar ajuda. Às vezes uma falta de sono vai gerar um quadro compulsivo forte, porque a pessoa não dorme direito, não equilibra os hormônios, né? E aí fica tudo descontrolado. A gente fala que o hormônio é como uma grande orquestra, né? Se você desregula umzinho, né, você acaba fazendo toda uma bagunça ali dentro do seu organismo, né? E assim, a outra dica é que se vê que em algum momento está perdendo o controle da comida, né? Que está comendo mais do que comia antes, porque teve algum problema, alguma perda, algum problema emocional, procurar ajuda, né? E quando começar a ver que está perdendo o controle, eu falo sempre para anotar 3 dias tudo que come, né? Anota o que come no café da manhã, o horário, o que come no meio da tarde, ou se não come, anota o que não come. Tenta anotar uns 3 dias tudo
que entra pela boca, né? Pra, quando for algum profissional, poder mostrar isso que tem muita utilidade, né? E também a outra dica é evitar usar o alimento como forma de recompensa, né? Às vezes, desde criança, a pessoa foi acostumada a come tudo que eu vou te dar um docinho, né? Isso aí às vezes vem lá né, bem de trás, né? Desde que tinha 2, 3 anos, né? E assim, sempre tentar evitar essas premiações que você dá a si mesmo e às outras pessoas, para que realmente se compense de outra forma, com atividade que dê prazer, cantar, dançar, pular. Eu falo que tem que distrair a mente, né, na hora da compunção, tá? E assim, a última dica seria procurar técnicas mesmo para reduzir a ansiedade, né? O que combinar com o seu perfil, mas alguma maneira de acalmar a mente, um yoga, uma meditação, né? Porque isso com certeza ajuda. Hoje em dia a gente está vivendo a era dos problemas, né, mentais, porque as pessoas estão correndo muito, né, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né, e aí isso tudo faz piorar a compulsão, a ansiedade, a depressão, né, então a gente tem que prestar muita atenção nisso, né, tentar reduzir o ritmo e procurar orientação, de preferência um nutricionista que trabalhe com essa nutrição ampla e personalizada, e não aqueles profissionais que passam só uma dieta fechada, né? E conseguir evoluir aos poucos, né? Assim, ir mudando a alimentação de acordo com o que você ache bom, uma coisa que não agrida seu corpo, não agrida sua mente, entendeu? Eu sou a favor da nutrição que funciona, né? E não a nutrição ideal, porque, né? Senão a gente fica naquela busca de uma nutrição perfeita, né? Só que às vezes aquele perfeito que alguém te falou é muito longe do que você vai conseguir fazer. Então começa fazendo 10%, depois passar para 20%, passar para 30%, né? Vai se conhecendo, vai se cuidando, vai sentindo prazer mesmo de se alimentar, saborear a comida, tentar comer sem culpa, né? E tentar realmente estar feliz, né? Com aquela alimentação que você tem. Entendeu? Porque hoje em dia as pessoas associam muito dieta, né, ou alimentação ao sofrimento. E aí, se é sofrimento, não dá para ser para sempre, né? Então, a gente precisa é, ver o que combina com você, entendeu? Eu sou dessa filosofia, eu acredito que assim as coisas dão certo e duram, né? Então, é se conhecer e procurar uma orientação que você se identifique sempre, né? Que aí a compulsão vai melhorar, ou qualquer outro, né, transtorno ou deficiência alimentar também, né? Porque tá tudo, nós somos o que comemos, né? Um ditado antigo, mas que tem muita eficiência até hoje, né? Então, prestar muita atenção em tudo, né? A gente tem que correr, mas tem que estar atento a tudo, né? Ao nosso corpo. É verdade. Ser feliz, né? Porque comer é muito gostoso e não dá pra É lidar bom. com isso como uma coisa que é robótica, né? Que é obrigatória de uma certa forma, que não é verdade pra gente, né? Ser feliz, né? O que o alimento dê prazer, né? Que o alimento não seja uma punição, nem um prêmio, que também é ruim para compulsão, mas também nem uma punição, né? Porque se for uma punição, né, não vai fazer bem para a cabeça também. E a compulsão é um problema que afeta a nossa mente, né? Então, se a gente está comendo uma coisa que nos deixa triste, né, que nos deixa infeliz, que é uma tortura, né, uma coisa muito fora da sua realidade, vai ser ruim para a mente também. A mente tem que estar, né, sempre satisfeita, ela tem que estar com aqueles hormônios que eu, né, falei várias vezes, endorfina e dopamina lá em cima, para você ter a sensação que você está bem, que você está conseguindo fazer melhor as coisas, e com isso você conseguir fazer cada vez mais coisas bem e melhor, né? Se você ficar para baixo, né, deprimido, com a depressão, que é o mal do século, né, você acaba tendo mais chances de ter uma compulsão e outros problemas, né? Então, cuidar da mente é muito importante, cada vez mais necessário, né? Perfeito, Flávia. Muito obrigada por participar aqui com a gente, tirar essas dúvidas e falar desse tema tão importante, tão comum, né? É uma pena que a gente esteja vivendo dessa forma, mas também é muito bom que tenha profissionais como você tirando esse tipo de dúvida e ajudando as pessoas para cada vez viverem mais, de maneira mais completa, mais feliz, né? Com o melhor, vamos dizer. Tá bom, o prazer é meu, obrigada pelo convite e à disposição caso tenha alguma dúvida, tá bom?